Bom dia, meus lindos! Como é que vocês estão? Como é que tá a força jovem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Pequenos ajustes mudam o seu futuro. Eu quero compartilhar com você uma mensagem que Deus tem falado no meu coração e eu creio em nome de Jesus que o Senhor falará ao seu coração. Então, antes de nós começarmos, aproveita, já clica nesse botão de curtir, já compartilha essa mensagem com alguém que você sabe precisa receber essa palavra. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Pai, nós te damos graça por mais um encontro, Espírito Santo de Deus. Agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã para crescer, para avançar, para alcançar os seus sonhos, suas promessas, debaixo da tua palavra. Eu agradeço, Espírito Santo de Deus, porque não há nada nem ninguém que possa impedir aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Eu abençoo para que esse seja um tempo de crescimento, para que esse seja um tempo de romper. Eu abençoo a casa de cada um aqui, Senhor. Declaro sobre eles milagres. Declaro sobre eles uma graça. Declaro sobre eles um entendimento, uma clareza, para que todos os dias eles possam amadurecer na tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, queridos. Quero compartilhar com você hoje uma palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração sobre pequenos ajustes. Hebreus no capítulo 3, a partir do versículo 12. A palavra diz o seguinte, Hebreus 13, versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Ou seja, até ao fim eu continuo com a mesma confiança, a confiança em quem Ele é. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aquele que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Tem lugares que você entra pela sua constância na sua fé. E é interessante isso porque fazer pequenos ajustes mudam tudo. Fazer pequenos ajustes muda tudo. Fazer pequenos ajustes muitas vezes é subestimado pelas pessoas. E eu quero te trazer esse entendimento nessa manhã para a gente finalizar essa semana, nessa sexta-feira, com clareza. Entenda, a sua vida não vai mudar diante apenas de grandes decisões. A sua vida muda diante de pequenas decisões todos os dias. Deus muda o seu caminho com pequenos ajustes. Anote isso, esse é o primeiro ponto que quero compartilhar com você nessa manhã. Deus muda o seu caminho com pequenos ajustes. Nem todo momento decisivo parece grande. Às vezes na simplicidade do dia, o Senhor vai te ensinando a ser resiliente, o Senhor vai te ensinando a ser paciente, o Senhor vai te ensinando a ser constante. Um pequeno sim hoje evita um grande arrependimento amanhã. Um pequeno passo de obediência hoje evitará que você se perca no caminho amanhã. Um ajuste na sua vida, muitas vezes é aquilo que você precisa para viver aquilo que você sempre pediu para Deus. A questão é que muitas vezes a gente não sabe o que precisa ser ajustado. A gente não sabe o que precisa ser feito. A gente não consegue perceber porque a gente está tão distraído. Veja, a palavra aqui em Hebreus está nos ensinando de uma forma muito clara. Muito clara. O engano do inimigo te faz perder o caminho. E ele nos ensina aqui, ó. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Fala, encoraja o teu irmão hoje, não deixe para encorajar o teu irmão amanhã. Encoraja o teu irmão hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O que ele está dizendo? O engano do pecado te faz se perder no meio do caminho.
E aí, quando a gente começa a crescer, a amadurecer, quando a gente começa a viver o melhor que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, a gente percebe que são as pequenas decisões todos os dias. A gente percebe que são os pequenos detalhes todos os dias que nos fazem viver aquilo que nós sempre gostaríamos. Deus não está pedindo perfeição sua. Deus está pedindo que você dê um passo de cada vez. Esse foi o apontamento que recebi para escrever o nosso livro, Um Passo Mais Perto. Porque eu entendi, com 35 anos de caminhada, 35 anos, eu nasci na igreja, estou até hoje na presença do Senhor, nunca me desviei dos caminhos do Senhor. E eu aprendi uma coisa muito profunda: Deus não te transforma de um dia para o outro. Hoje eu estou começando a viver coisas que recebi palavras na minha adolescência. Hoje eu estou começando a desfrutar coisas que recebi do Senhor quando eu ainda era mais novo. O que eu aprendo com isso? A transformação do Senhor não vem de uma hora para outra. Ela precisa ser gradativa. Deus é didático. Deus te ensina. E pequenos ajustes todos os dias te farão mudar radicalmente. Então esse primeiro ponto que eu quero que você guarde. Deus muda o seu caminho com pequenos ajustes. No começo quase ninguém percebe, mas com o tempo você vai perceber que você já não fala mais como você falava antes. Você não se comporta mais como você se comportava antes. Os lugares que você gosta de ir já não são mais os lugares que você gostava antes. As coisas ao seu redor estão mudando, você está mudando. Tudo isso através de pequenos ajustes. Segundo ponto que eu quero te ensinar nesse devocional de hoje. Cresça com passos firmes e não com exageros. Cresça com passos firmes e não com exageros. Uma das primeiras coisas que eu percebo é que às vezes, com boas intenções, alguns são muito intensos, alguns são muito energéticos, e o problema não é esse. O problema é que às vezes a gente, na pressa, na intensidade, a gente deixa de cuidar daquilo que é fundamental. Querido, nunca subestime o que é fundamental. Nunca subestime aquilo que é fundamental, porque o fundamento te faz permanecer. Irmão, tem gente que às vezes aparece, igual fama. Os famosos de 10, 15 anos atrás não são os mesmos de hoje. A fama é uma coisa passageira. A fama é uma coisa que te dá visibilidade, infla teu ego, mas ela tem data de validade. Tem muitas pessoas que por causa da fama, a vida delas se tornou a pior coisa que elas poderiam imaginar. Então, o que o Senhor está te ensinando aqui é que o fundamento é que te faz permanecer, não a exposição. É o fundamento que te faz permanecer, não é o trono. Veja, Davi recebeu o trono, assim também como Saul recebeu o trono. Só que, para Davi, Deus disse assim: Davi, teu trono nunca se apartará da minha presença. Ele aponta para Jesus também, porque Jesus é filho de Davi, descendente de Davi. Mas eu te pergunto, quem foi que pecou mais, Davi ou Saul? Claramente que foi Davi. O problema não foi Davi ter pecado mais, foi Saul ter se arrependido menos. E a gente precisa começar a entender que a graça de Deus não nos dá o aval para pecar, mas ela nos capacita para sair do pecado. Então, diante de pequenos passos firmes e fundamentados, você vai muito mais longe do que as pessoas às vezes que começam aceleradas, intensas, energéticas, e você acha que, poxa, essa pessoa está começando a 1000. Não se compare, porque às vezes a energia dela está prestes a acabar e a sua está em pleno funcionamento. Não se compare. Não compare aquilo que você está vivendo com aquilo que outra pessoa vive. Não compare, irmão, porque não faz sentido comparar. Não compare. São duas realidades diferentes, duas pessoas diferentes. Continue dando passos firmes. Pastor, o que é passo firme? É passo constante, passo convicto, passo fundamentado. A tua fé não é apenas uma expectativa boa de futuro. A tua fé é uma firme convicção de uma palavra presente que aponta para o futuro. A tua fé é a confiança no caráter perfeito de Deus. A tua fé, ela é fundamentada na palavra de Deus. E os passos que você dá são constantes e fundamentados. Recapitulando o primeiro ponto. Deus muda o seu caminho com pequenos ajustes. Cresça com passos firmes e não com exageros.
Não seja exagerado, seja constante, seja firme. Terceiro ponto que eu quero que você entenda nessa manhã. A vida tem alegria e peso ao mesmo tempo. No meio disso, o que te sustenta é a oração. A vida tem responsabilidades. A vida exige de você muitos posicionamentos. A vida vai exigir de você muitas responsabilidades. Mas eu tô aqui para te dizer nessa manhã, olha, Deus está te chamando para um lugar de maturidade. E o lugar de maturidade não é qualquer lugar. O lugar de maturidade é o lugar onde você está crescendo fundamentado. O lugar de maturidade é onde você está crescendo edificado pelo Senhor. É o lugar onde você está sendo alcançado pela graça de Deus. E em meio a tudo isso, nós conseguimos perceber que o Senhor está a todo momento nos ensinando alguma coisa. O Senhor está a todo momento nos mostrando aquilo que nós precisamos entender. Mas isso não acontece de qualquer jeito, irmão. Eu tenho ensinado para todo mundo que quer aprender sobre como crescer no Senhor, sobre como amadurecer, sobre como ser edificado. Eu tenho ensinado a essas pessoas o seguinte, querido, teu relacionamento com Deus é uma oportunidade que você tem para conversar com Ele. A oração não é sobre um monólogo, a oração é sobre um relacionamento com Deus. A oração não é apenas sobre coisas que você faz aleatórias, fala de forma aleatória, não. E a oração também não é sobre você informar Deus do teu problema. A oração é sobre você estar com Deus a todo momento. Pastor, mas me explica. Eu posso orar em qualquer lugar? Sim, irmão, você pode orar em qualquer lugar. A questão é que a gente às vezes não é constante na oração. A gente acha que a oração é só a gente falar. A gente acha que a oração é só a gente dizer alguma coisa. E não é isso que Deus quer nos ensinar nessa manhã, irmão. Não é isso que Deus quer nos ensinar nessa manhã. Então eu quero em nome de Jesus que você abra o seu coração para entender que o Senhor, Ele tem mudanças gradativas. E às vezes você precisa de uma resposta de sabedoria. Às vezes você precisa tomar uma decisão importante. Às vezes você precisa se posicionar em alguma coisa e você não terá o discernimento claro se você não se relacionar com Deus. Então, nos 3 pontos que quero compartilhar com você hoje, Deus muda o seu caminho com pequenos ajustes. Quer que eu te dê um exemplo disso na palavra? Davi estava prestes a entrar em uma nova estação da vida dele. E o que aconteceu antes disso foi um favor que ele fez para o seu pai para levar uma marmita. A simplicidade dos dias comuns carregam milagres. Ouça aquilo que eu estou te falando. A simplicidade dos dias comuns carregam milagres. A simplicidade dos dias comuns carregam milagres. Escreve isso em algum lugar, para que todas as vezes que você tiver dúvidas, você leia e tenha a sua fé edificada. A simplicidade dos dias comuns carregam milagres. Davi estava prestes a entrar em um novo ciclo da vida dele. Ele deixaria de ser um pastor desconhecido para ser um herói conhecido. Um homem que derrotou um gigante. Até hoje ele é conhecido por isso. Só que o evento anterior a isso foi entregar uma marmita para o seu pai. Entregar uma marmita que seu pai pediu para seus irmãos. E a gente precisa entender que Deus ele não trabalha com grandes feitos, com grandes coisas, para poder nos ensinar, irmão, na simplicidade dos dias comuns. Para de achar que tu não está sendo visto. Para de achar que tu não está crescendo. Para de achar que as coisas estão acontecendo aleatoriamente. Não existe coincidência, irmão. A coincidência é um plano de Deus que você não conhece. É um plano de Deus que você não ouviu. A coincidência é um plano que não se vê. Eu costumo dizer isso para todo mundo. Não existe coincidência, existe Jesuicidência. Não existe coincidência, existe Jesuicidência. Isso aí eu acredito. Então Deus faz pequenos ajustes todos os dias. Às vezes é para você orar mais, se posicionar mais, buscar mais, orar mais. Mas são pequenos detalhes que a longo prazo mudam tudo. São pequenos detalhes que a longo prazo mudam toda a realidade. E eu quero que você seja constante, dedicado, comprometido para ver na sua rotina o que precisa mudar.
Pastor, mas é tão simples. Mude e você vai ver que a tua vida vai mudar. Quer ver uma coisa? Vou te deixar um desafio aqui. Antes de você levantar, mexer no seu celular, olhar a rede social, olhar o WhatsApp, você vai sentar-se à cama, você vai orar. Que ele tire 5 minutos para orar. Coloca diante do Senhor a tua oração, teu dia. Pai, me abençoa nessa manhã, me guia, me dá sabedoria, me dá clareza, me dá discernimento. Pai, me abençoa para que eu possa ser luz onde eu esteja, para que eu possa ser sal. Me abençoa, Pai, em nome de Jesus. Me abençoa. Eu duvido, irmão, que o teu dia seja o mesmo. Faça esse compromisso. Não apenas um dia na semana. Faça um compromisso gradativo. Eu me comprometi, por exemplo, em trazer palavras para vocês que tragam mudança e que sejam inseridas diretamente no dia a dia de vocês. Esse é meu comprometimento para 2026. É por isso que algumas coisas estão sendo reformuladas, ajustadas. Porque eu quero que vocês vivam as promessas de Deus. Eu quero que vocês vivam os planos que Deus tem para a vida de cada um de vocês. Esse é o meu desejo. Que vocês possam testemunhar. Eu recebo tantas mensagens no direct. Pastor, a tua palavra. Pastor, no dia que você entregou essa palavra, eu gosto tanto de ouvir esses testemunhos porque fortalece a minha fé e me dizem que eu estou no caminho certo. Me dizem que eu estou no caminho certo. Então, diante disso, mude pequenos hábitos. Para de ficar perdendo tanto tempo no celular, irmão. Você passa tanto tempo buscando entretenimento que você sacrifica o seu tempo em prol daquilo que não te edifica em nada. Quer ver outro exercício muito bom que você pode fazer? Pequenos ajustes. Pare de dar ouvidos a mesas que não te acrescentam em absolutamente nada. Pare de se assentar em mesas, lugares que não te acrescentam absolutamente nada. Pessoas que não somam em nada na tua vida. Irmão, seja intencional. Sente com pessoas que acrescentam a você. Pequenos ajustes. Você vai se tornando alguém com mental mais resiliente, mais saudável emocionalmente. Alguém com bons assuntos, porque tem gente, irmão, que pensa numa galera ruim de conversa. Pensa numa galera ruim de falar. E você senta, parece que é um pesado, é difícil, é um trem assim. Eu digo, meu Deus do céu. Irmão, decida crescer. Segundo ponto que eu quero recapitular para você. Cresça com passos firmes. Aqui, seja constante. Dê passos fundamentados. Tem gente às vezes que vive de extremo. Ou ele larga tudo, ou ele está tentando fazer tudo de uma vez só. Saia dos extremos. Quem vive no extremo é extremista. E você sabe que todo extremista ele carrega alguma... Eu ia falar uma palavra pesada aqui, mas não vou falar não. Mas todo extremista está errado de alguma forma. Irmão, até o amor extremo, que eu acho que não é amor, é uma paixão extrema, ela é doentia. O amor, ele foi feito para equilibrar disciplina com carinho, abraço, beijo. Você precisa fazer tudo isso com seu filho, mas você precisa disciplinar ele também. Você precisa abraçá-lo, beijá-lo, mas você precisa disciplinar ele, colocar limites na vida dele. Então, o equilíbrio faz parte de tudo que Deus criou. Olha para a natureza, irmão, é tudo equilibrado. Olha para a criação de Deus, existe um equilíbrio muito grande na criação do Senhor. Então seja uma pessoa equilibrada. O excesso, ele vai revelar falta em algum lugar. Não seja extremista. O que transforma uma vida não é um dia de grande decisão, mas é os dias pequenos que você faz escolhas certas. Nos dias simples que você faz escolhas certas. Você está entendendo isso? Eu quero que você guarde, irmão. Eu vou tentar simplificar e ser profundo ainda mais nos nossos devocionais, para que você saia do nosso encontro matinal. Poxa, hoje eu sou uma pessoa melhor. Melhorei. Cresci.
Tô aprendendo. Tô mais perto de Deus. É isso que eu quero, irmão. Caminhar juntamente com você e Deus. E o último ponto, a vida tem alegria e peso ao mesmo tempo. Você passa por momentos bons e momentos ruins. E a oração te segura no meio. A oração te sustenta. Querido, não espere que as coisas fiquem ruins para que você busque a Deus. Não espere que as coisas fiquem ruins para que você possa estar com Ele. Não espere os dias maus para que você possa buscá-lo. Busque a Deus todos os dias. Torne a tua vida com Deus um lugar de morada e não um lugar de passagem. Torne a sua vida com Deus um lugar em que você habita e não um lugar onde você visita. Deus não tem que ser um visitante na tua casa. Deus tem que ser o principal morador. Deus tem que ser essa pessoa. Deus tem que ser essa pessoa. Você está comigo, sim ou não? Eu oro em nome de Jesus para que você possa crescer, para que você possa avançar, para que você possa romper em tudo que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Levanta uma de tuas mãos, deixa eu te abençoar. Pai, eu oro, agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã. Eu os abençoo para que possam continuar passos firmes, direcionados, para que possam avançar, para que possam crescer. Eu oro em nome de Jesus para que eles sejam edificados de glória em glória, de batalha em batalha. Eu os abençoo para que sejam constantes nos seus crescimentos. Pai, abençoa aqueles que começam e não terminam. Dá a eles maturidade para que eles sejam capazes de terminar tudo aquilo que começam. Eu oro em nome de Jesus e os abençoo para que sejam pessoas constantes. Pai, derrama sobre eles constância. Constância. Em nome de Jesus, constância. Nós abençoamos para que sejam constantes. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Muito obrigado por estar conosco nessa manhã. Eu te abençoo para que você possa ter um excelente dia. Muito obrigado a você que compartilhou esse vídeo, que curtiu, você que enviou para alguém, muito obrigado. E principalmente você que é membro desse canal. Querido, se torne membro desse canal se você puder. Nos ajuda demais, nos fortalece, nos encoraja a continuar com esse trabalho para alcançar mais e mais pessoas, tá bom? E o último aviso, queridos, as inscrições para a nossa comunidade estão acabando. Nós estamos na reta final das inscrições. Não perca a oportunidade de estar conosco. É uma comunidade exclusiva. Nós temos encontros no Zoom, conversamos, crescemos, amadurecemos e a intencionalidade de estarmos juntos é para crescermos e ao final desse ano você é uma pessoa completamente diferente. Então, tem gente que está conosco 2 anos, 1 ano, a mudança é extrema em todas as áreas. Esteja conosco, se inscreva. Participe 7 dias, se você não gostar, você pede seu reembolso e tá tudo bem. O link tá aqui na descrição do vídeo, eu quero muito te encontrar na comunidade, porque esse é o último ano, eu vou entregar tudo que posso entregar. Já tem mais de 200 encontros para você assistir, 200, irmão, 200. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Então, eu creio naquilo que o Senhor tem derramado para nós, em um lugar ainda mais propício para isso. Se inscreva. Eu creio que o Senhor falará grandiosamente ao teu coração. Eu creio que o Senhor fará grandes coisas na sua vida. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo devocional. Beijo no seu coração. Tchau, tchau, lindos. Forte abraço.